Oi pra você, aqui é a Prica Espírita e hoje tem um vídeo especial no meio de outubro, né, que é o mês que eu fiquei de conversar com vocês sobre livros, mas como o Dia das Crianças está chegando, eu decidi fazer uma enquete lá no Instagram sobre qual filme infantil vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal pra gente fazer esse paralelo com o Espiritismo. E o mais votado, que ganhou deu uma lavada em todos, foi, claro, o Rei Leão. E que, pra mim, é um filme muito especial. Então, assim, esse vídeo vai ficar imenso. Sim, não tenho o que fazer. Sim, não poderia resumir, tá? Não tem como resumir esse vídeo. Vai ficar... Enfim, eu não sei quanto tempo vai ficar, mas espero que vocês possam se divertir. E espero que as minhas conjecturas sobre o Rei Leão e o Espiritismo não tenham viajado demais. Eu vi que tinha muito conteúdo já feito sobre o Rei Leão dentro do Espiritismo, mas eu não assisti nada. Aliás, assisti apenas um. E aí eu parei e pensei, não, eu não vou assistir mais nada, porque eu não quero me influenciar com outras coisas. E, enfim, eu vou tentar trazer o meu ponto de vista e depois eu assisto os outros vídeos para poder acrescentar para o meu ponto de vista também. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Rei Leão é um filme da Disney que foi lançado em junho de 1994 e foi dirigido por Rob Minkoff e Roger Allers e teve uma bilheteria de 968 milhões de dólares. É também o 32º filme de animação da Disney e ganhou o Oscar de melhor trilha original por Hans Zimmer e melhor canção original Can You Feel the Love Tonight, de Elton John e Tim Rice. Para quem não conhece, eu vou falar muito brevemente uma sinopsezinha. Bom, Simba é um jovem, né, um jovem leão ali meio que destemido, meio brincalhão, meio birolho, como diz uma amiga minha, que adora se meter em várias confusões. Ele é filho de Mufasa, que é o grande rei da savana, né, o grande maestro dessa grande orquestra. E em um determinado momento, o Mufasa é assassinado pelo tio do Simba, que faz com que o Simba acredite ter sido culpado por essa morte e, atormentado e com medo de ser julgado, com medo do que poderia acontecer, o Simba, ainda criança, foge. Ele vai embora do reino e é encontrado já meio que quase que morrendo mesmo ali de fome e de calor por Timão e Pumba, que acabam criando ele, educando ele lá, ensinam para ele o Hakuna Matata. E até que em um determinado momento, já na fase ali jovem adulto da vida dele, ele reencontra uma amiga de infância dele que o fala que o reino estava precisando dele. E nesse momento o Simba é convidado a olhar para esse passado, convidado a olhar para trás e confrontar esse passado que ainda morava dentro dele, não resolvido. Então, nesse momento, o Simba retorna para o reino e resolve as questões do passado. Agora vamos aos pontos com o Espiritismo. Aquela cena do início já fala tudo pra gente. Tudo que é belo foi criado por Deus e tudo que foi criado por Deus tem um grande propósito no ciclo da vida. Aparentemente, parece meio que uma besteira aquela cena deles entrando ali, os animaizinhos andando, outros voando, enfim, cada um fazendo as suas coisas do seu jeito, mas todos eles têm um propósito, cada um tem um trabalho a fazer, cada um tem uma função diferente e todos eles se complementam dentro desse ciclo, dentro dessa organização da natureza. Quando o Simba, lá naquela cena inicial, é apresentado a todos os animais e todos os animais reverenciam ele, isso tem um peso muito simbólico, né? E para mim isso significa muito que todos os animais compreenderam naquele momento, com a chegada de Simba, com a apresentação de Simba, que ele vai completar, ou seja, ele vai continuar todas as funções do pai dele, quando o pai dele não estiver mais por lá. E assim ele vai conseguir manter, né, a natureza equilibrada, o sistema equilibrado, tudo organizado, todos os animais continuarão agindo de forma organizada e de uma forma não caótica, né, de uma forma que rege algo maior do que eles, para que o equilíbrio seja mantido. Então, os animais entendem aquilo, entendem aquela
aquele momento de exposição do Simba como, tá, tudo bem, vai ficar tudo bem com a gente, né? Nasceu o herdeiro, nasceu a pessoa que vai cuidar da gente daqui pra frente não, no momento que o pai dele não estiver mais por aqui. Então, tudo beleza, tudo tranquilo, a ordem vai continuar estabelecida, a gente não precisa se aperrear com isso. E aqui também, nesse momento, fica muito claro, muito forte a ideia de que a morte e a vida estão interconectadas, né? É justamente pelo fato de que o Simba vai ser o grande substituto do Mufasa, assim que Mufasa não estiver mais por lá, seguindo o curso natural da vida. E também tem essa ideia do ciclo sem fim e das reencarnações, né? A gente começa a compreender que a gente está vivendo realmente nesse ciclo eterno, onde a gente sempre volta e recomeça de uma forma melhor, né? Recomeça de onde a gente parou e não do começo, exatamente do início de tudo. E fica muito clara essa questão das renovações, né? Tudo se renova. Aqui acho curioso a gente perceber essa analogia de que Mufasa, ele é um grande pai, ele é um grande marido, ele é um pai amoroso, ele é um líder bom, justo, soberano. E isso faz vocês lembrarem de alguém que rege o nosso planeta, por acaso? Deus? Enfim. Aqui a gente vai entender que Mufasa representa sim esse grande pai, essa pessoa que está por trás de tudo, nessa força, essa energia que está estabelecendo o equilíbrio, reconectando tudo, sendo extremamente justo com todos e observando o que cada pessoa precisa naquele ambiente para viver bem, né? E sem ferir o direito do outro. Cada indivíduo na sua função e no seu local tem a sua particularidade. Essa particularidade ela é respeitada. Então Mufasa é justamente essa figura de ser alguém extremamente justo e que entende muito bem o seu papel ali dentro. E muitas vezes a gente vê também Mufasa fazendo questão de passar esse cuidado que ele tem com as pessoas, essa forma de ver, essa amorosidade que ele tem pro Simba, né? Fazendo com que Simba entenda que a função dele é muito maior do que o que ele imagina. Inclusive ensinando ao Simba também quais caminhos ele deve trilhar, como trilhar esses caminhos e principalmente quais os caminhos que ele não deve trilhar de forma alguma. O Simba, por sua vez, representa nós, né? As pessoas comuns, andando, caminhando nas suas trajetórias de vida, com muita curiosidade, com empolgação, às vezes com um pouco de arrogância, às vezes com um pouco de teimosia. E essa teimosia sempre leva a gente para lugares um pouco desagradáveis, mas que fazem parte da jornada. Simba tem um traço muito forte do Mufasa, aliás, dois, que são a doçura e a mansidão. E isso se prova em duas cenas. E a primeira cena é quando o Mufasa fala para ele que um rei precisa fazer muito mais do que o que gostaria. Ou seja, que ele precisa fazer muitas coisas que não necessariamente são as coisas que ele gostaria de fazer para se divertir ou por ele próprio, para as suas vontades egóicas, para as suas paixões. Não, ele realmente entende que ele está ali a serviço de todas as outras pessoas e que todo mundo depende dele, né? Então, ele faz questão de passar isso para Simba, para que Simba entenda em algum momento, né, amadurecendo, que existem muitas responsabilidades naquela função e que ele precisa ter esse olhar amoroso, fraterno, solidário para com todos. E a segunda cena é quando Mufasa fala que teve medo de perder Simba. E naquele momento ele simplesmente poderia ter castigado Simba pela travessura que ele cometeu, né, digamos assim. E não, ele decide não fazer aquilo e ele decide confessar para o filho que ele sentiu muito medo de que aquilo acontecesse. Ou seja, ele estava falando dos sentimentos dele. Ele falou que ele sentia algo pro filho, que ele temia e que ele, embora fosse super conhecido como esse cara super valentão e super grandalhão, ele não é só isso. Ele só é isso quando precisa ser. Inclusive, ele também fala isso. Então, para a família, ele é quem ele precisa ser e em muitos momentos ele é muito adocicado, ele é muito amoroso
Não só com Simba, quanto com a esposa dele também. E com todas as pessoas da comunidade. A gente já sabe que não existem almas gêmeas, mas vale muito a pena a gente citar aqui o par romântico do Simba, que é a Nala. E desde pequenos, desde a infância, eles andavam juntos e faziam coisas juntos. E as mães deles também eram bem próximas, dá a entender isso. Então, assim, eles conviveram muito um com o outro e eles tinham brincadeiras muito peculiares deles próprios. Então, nesse futuro, quando o Simba já tá mais adulto, eles se reencontram e o Simba reconhece a Nala por uma dessas brincadeiras que acontece durante esse reencontro. E fica muito claro que naquele momento, aqueles dois corações não poderiam mais fugir um do outro. Fica muito claro que é irresistível para eles ficarem juntos. E é basicamente o que acontece, né? Então, Nala e Simba podem sim ser considerados almas afins, né? Almas que têm muitas coisas em comum, que se reencontram mais uma vez em um determinado momento para perpetuar o ciclo da vida assim que esse momento chegar, né? Que essa oportunidade de fazer isso chegar. É bom a gente lembrar aqui também que Simba foi criado por Timão e Pumba. Então, meio que dá a entender que ele vira um leão vegetariano. Eu não sei muito bem se isso é possível na realidade, mas a gente tem que levar em consideração que é um filme e que é uma romantização. Então, assim, ele foi criado por animais que comiam basicamente insetos e plantas e, no máximo, minhoquinha, né? Então, não sei, pode ser considerado alguma carne ali no meio. E o Simba, ele aprende a comer essas coisas. E ele aprende outra coisa também, que também vinha do pai dele já, que é comer apenas aquilo que fosse necessário para ele. Então, assim, ele vai comer os alimentos que Timão e Pumba comem, mas é claro que nas quantidades necessárias para ele. E quando ele cresce, ele não come Timão e Pumba, porque ele poderia muito bem fazer isso, né, já que ele é um leão. E ele tava ali com um javali, né? O Pumba é um javali. E ele tava com um suricato. Então, assim, ele poderia sim comer esses dois animais, dado que o leão é um animal carnívoro, mas ele aprende nessa convivência a respeitar também aos outros animais, né? Ele entende que ele poderia se alimentar de outras maneiras. Então isso também é muito legal de observar nessa história. Depois da traição de Scar, Simba foge, né, acreditando ter sido culpado pela morte do pai, como eu já falei antes. E ele é criado por Timão e Pumba, né, que o perguntam o que estava acontecendo, por que ele estava tão triste daquele jeito, enfim. E Simba conta mais ou menos o que aconteceu. Eu não lembro muito bem se ele conta, mas acho que ele conta. E aí quando o Timão fala assim pra ele: quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. E que ele não deveria se culpar demais pelas coisas, né? E basicamente esse é o conceito do Hakuna Matata, que é você viver meio que sem preocupação. E isso realmente, por um tempo, ajudou o Simba a lidar com as suas emoções, né? Com todo esse peso, essa dor que ele sentia pelo que tinha acontecido e por ele ter ido embora assim de uma forma tão trágica, né? Ao mesmo tempo que ajudou o Simba, né, que permitiu que ele vivesse com uma certa sanidade até, sem viver se auto-obsediando ali durante a infância e adolescência, havia algo que faltava no Simba. O Simba, ele estava incompleto, né? Ele não estava plenamente feliz. Tanto que em alguns momentos, quando eles puxavam algumas conversas que relembravam o passado, o Simba começava a ficar extremamente melancólico e estranho. Isso porque a consciência dele sempre o lembrava que havia algo que ele precisava finalizar, havia algo que ele precisava resolver. E quando Nala volta e confronta o Simba, né, a Nala, ela meio que faz esse papel da consciência. Ele primeiro se irrita, né, ele nega tudo aquilo, ele fala que ele não vai voltar. E logo em seguida, ele realmente decide voltar. E aqui é o ponto de virada para Simba, porque depois que Nala volta, o Rafiki também vem, né? Ele encontra o Simba e fala pro Simba algumas coisas que deixam ele meio
sem acreditar no que estava acontecendo. Tipo, ele fala que sabe quem é o Simba, fala que o Simba é filho do Mufasa e fala que o Mufasa não morreu. O Mufasa está vivo dentro dele próprio. E depois dessa conversa com o Rafiki, o próprio Mufasa aparece pro Simba lá nas nuvens, naquela cena icônica, e fala pra ele que ele esqueceu de Mufasa, ele esqueceu do seu pai e ele esqueceu de quem ele era. E que ele precisava se lembrar disso, ele precisava lembrar de quem ele era. Isso é muito bonito porque faz a gente trazer para dentro da gente essa analogia, né? Como se todos nós fôssemos esse Simba, que usurpados por esse medo, por essas paixões, pelo egoísmo, que são a grande representação do Scar nessa história, a gente acaba entrando nesse universo do medo, da auto-obsessão, do caos. Realmente esse caos começa a habitar dentro de nós muito forte e acaba ocasionando essas grandes crises, como a crise que o Simba passou, né? Porque ele deu muito ouvido a esse Scar dentro dele, né? Esses medos, esse egoísmo, esse orgulho, essa grande vaidade. Mas ali dentro dele também havia o outro lado ressoando muito alto, o lado do pai, o lado da ordem, o lado das leis, né? das leis divinas, das leis naturais, que regem a gente para algo muito superior. Então, dentro dele também havia esse lado onde ele sabia que precisava assumir responsabilidades, onde ele sabia que haviam pessoas precisando dele, ele sabia que ele precisava cumprir o seu papel na natureza, né? Para completar o grande ciclo, e que ele precisava apenas ouvir um pouco mais, deixar esse lado do pai, né, do Mufasa, ressoar muito mais alto do que o lado usurpador do Scar. E essa grande consciência de que nós somos luz, de que nós somos amor, benevolência, é deixada dentro de nós pelo nosso Pai, que é todo justo, que é bondoso, que é caridoso, que faz questão de nos relembrar que sim, nós precisamos brilhar a nossa luz. E para trazer de volta o nosso papel nesse grande reino, basta a gente ouvir a nossa voz interior, a nossa própria consciência, que é lá onde estão escritas todas as leis divinas. Scar também é um exemplo justamente daquele parente mais difícil. Inclusive no filme, o Zazu brinca falando toda família tem um. E o Mufasa faz questão, mesmo assim, de tratar Scar com toda a dignidade e respeito que ele pode tratar esse irmão, digamos assim, mais rebelde. Scar, por sua vez, é a representação filosófica de todas as paixões, dos medos, do egoísmo, do pessimismo, da arrogância que existe em todos nós. É ele que traz isso nessa história, é ele que nos leva a perceber esses traços dentro da gente. Ele é extremamente materializado, extremamente animalizado, né? Ele é muito ligado às posses de Mufasa. Ele quer estar no lugar de Mufasa, embora ele não queira as responsabilidades de Mufasa na vida dele. Então, ele faz de tudo para usurpar tudo que é de Mufasa. E ele tem um jeito extremamente sexualizado também, sensualizado, uma coisa meio grosseira, né? Não é uma coisa saudável, não é uma coisa natural. E outra coisa também que eu acho que é legal de comentar é que ele é muito intelectualizado, né? Tanto que ele faz uma brincadeira ácida com o Mufasa, dizendo que ele é o lado inteligente da família, que não é o lado que tem músculos, mas que tem cérebro. Então, acredito que ele se encaixa também ali dentro dos espíritos pseudo-sábios, que são os espíritos que acham que sabem mais do que o que realmente sabem. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso também. Outra coisa que é interessante da gente pensar aqui também é que nessa questão dele querer o que é de Mufasa e conseguir o que é de Mufasa, ele acaba fazendo com que o reino decaia, né? Eu não sei se não fica muito claro pra gente se o reino estava passando simplesmente por um período de verão, onde tudo fica seco, né? O clima fica mais seco, as caçadas diminuem, mas o que dá para entender é que perante o reinado de Scar, né, o reino ficou extremamente árido, extremamente improdutivo, infértil, né? Os animais estavam passando fome, as leoas, os leões
ninguém estava conseguindo, as leões não conseguiam caçar, não conseguiam trazer comida suficiente para todo mundo. Até as hienas estavam reclamando. Então, assim, ele prometeu muitas coisas e não fez as coisas que ele havia prometido. Na verdade, eu nem sei se ele prometeu, né? Acho que também não fica claro isso. Mas, assim, ele mostra muito esse lado fascista dele. Inclusive, tem uma parte do filme onde ele tá cantando aquela música, né? Se preparem para o golpe do século, se preparem para a trama sombria. Justamente, né, já anunciando o que era que ele ia fazer mais tarde com a ajuda das hienas, né, se utilizando da ingenuidade, com muitas aspas, das hienas, né, da inocência, para tentar conseguir a ajuda delas, né. As hienas se juntaram e o auxiliaram a usurpar o trono de Mufasa também. E no fim das contas ele trouxe muito caos para aquela região, né, todas as criaturas pereceram pelo seu comportamento ditatorial e fascista. E é uma coisa bem atual também da gente perceber, né? É bem possível que uma pessoa só consiga arruinar uma nação inteira. Vamos pensar sobre isso. Aqui eu deixo uma grande pergunta para vocês. Será que Rafiki seria um orientador espiritual de Simba ou Rafiki seria um profeta? Eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu vejo traços dos dois em Rafiki, das duas coisas, mas eu não sei de fato. Então, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham de Rafiki. Bom, o que é certo é que eu amo Rafiki, eu sou apaixonada pela participação dele nessa história, que abrilhanta muito. E ele é justamente essa voz dentro da gente que nos convida a realmente olhar o lado mais sensato das coisas, a pensar na vida de uma forma mais sensata, mais objetiva, mais clara, sem necessariamente velar os nossos sentimentos, né? Sempre sem deixar nada embaixo do tapete. E ele é muito conhecedor da alma humana, né? Aparenta ser, porque ele conhece profundamente o Simba, né? No final das contas, é ele um dos grandes responsáveis pela volta de Simba. Rafiki também tem um papel interessantíssimo e importantíssimo no início do filme, porque é ele que batiza Simba lá na apresentação de Simba para o reino, né? Simba bebê ainda. E embora a gente no espiritismo não faça, né, os rituais, a gente respeita as outras religiões que têm ritos como forma de símbolos, né, para momentos dentro daquela religião, momentos da vida, momentos de passagem. E o rito que ele faz com Simba é muito legal, né? Ele pega um coco, eu acho que é um coco, ele quebra esse coco, ele coloca meio que umas folhinhas lá, ele fica mexendo um pauzinho e sempre muito conectado com as energias da natureza, né? Ele pega essa misturinha que ele faz e sela a testa do Simba, como que para dizer que ali será alguém muito importante, ali será alguém da realeza, alguém que vai fazer coisas muito importantes no futuro. E depois ele faz o desenho de Simba pequenininho lá na paredinha da caverna dele, né, de onde ele mora, e faz o desenho na testa também. É muito legal de pensar nisso. Ele é um cara que registra os momentos mais importantes, né, na vida do Simba, tanto que quando a galera acha que Simba morreu, ele, muito triste, apaga o desenho de Simba da caverna, né? Mas ele não apaga totalmente, ele passa a mão como que a dizer que não sabe onde Simba tá. Ele realmente não sabe onde está, não necessariamente está morto, porque acredito que ele não acredita nisso, né? Ele não acredita que Simba morreu. E no futuro, através do vento, né, das ervas, das flores, dos pelos de Simba que viajam até a casa de Mufasa, ele percebe que Simba, sim, está vivo. E aí ele vai lá e completa o desenho com a Juba. E é muito legal que ele vai atrás de Simba e conta um pouco do passado de Simba e aconselha Simba. Então ele é um grande responsável, de fato, pelo retorno de Simba também. Enfim, o Rei Leão é essa história sobre amadurecimento, sobre crescimento, sobre enfrentar nossos medos, nossas angústias, enfrentar esse lado que a gente não quer ver da gente mesmo e passar por dentro disso para finalmente amadurecer, né? E sabendo que dentro dessa trajetória, desse trajeto,
da gente contra a gente mesmo, contra esse caos, esse scar que tá dentro da gente. A gente vai encontrar pessoas muito legais na nossa trajetória e a gente vai estar sempre amparado pelo nosso Pai, que também mora dentro da gente, que faz parte de nós, da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e do nosso futuro, do nosso destino. Enfim, é uma história que nos convida a sair um pouco desse Hakuna Matata, né? Dessa felicidade fria promovida pelo Hakuna Matata, que não é uma felicidade completa, né? Não é uma felicidade plena, e nos convida realmente a se entregar, às vezes até mesmo as dores, ao nosso lado sombrio, para sair desse lado sombrio com mais força, transformar essa sombra em luz, né? Acolhendo essa sombra, entendendo que não somos perfeitos, mas que estamos caminhando para essa perfeição, né? Porque afinal de contas, em algum momento, o entorpecimento desse Hakuna Matata, ele vai acabar, né? O efeito do entorpecente vai acabar e as dores vão voltar. Então não tem como a gente fugir de nossas dores, né? Não tem como a gente fugir de quem a gente é de verdade. E é muito importante que a gente confronte a nós mesmos enquanto a gente pode fazer isso, por mais doloroso que seja, e não deixe situações e coisas e sentimentos acumulados para o futuro, onde pode ser que seja muito mais difícil a gente lidar com tudo isso. Enfim, é dentro desse grande chamado do Pai que habita dentro de nós e das leis do universo, né, e cumprindo o nosso papel dentro dessa natureza, dentro do mundo em que a gente habita, que a gente vai finalmente conseguir ir degrau após degrau, escalando a nossa trajetória, né, evolutiva, espiritual, dentro dos nossos méritos e das nossas conquistas, e chegando cada vez mais perto desse Pai, dessa perfeição relativa a qual fomos destinados nesse ciclo sem fim.